Muita gente jogou Dragon's Dogma 2 antes do lançamento em um preview que nós não tivemos acesso. Boa parte das pessoas que tiveram acesso foram da gringa. E a gente costuma fazer reações aqui do conteúdo de preview da IGN. Então vamos fazer isso com Dragon's Dogma, porque olha, tá todo mundo dizendo até agora só coisas boas. E eu já vi gente falando que é o melhor jogo da vida. Que isso, hein, Nê? Pois é, cara, a gente vai dar uma olhadinha melhor em como esse jogo tá se comportando, mas antes você está no Combo Infinito. Vamos antes falar aqui da nuvem para vocês, que está na tela justamente com o Dragon's Dogma. Você pode adquirir o game, o novo jogo, em forma antecipada no PC. Tem aqui com 15% de desconto a versão Deluxe e a versão normal. E tem também o Dragon's Dogma Dark Arisen, que é a versão do primeiro jogo, que eu joguei no Nintendo Switch, por exemplo. Gostei bastante. Você pode gostar também na versão do PC com preço mais baixo, para daí então saber se você está afim de comprar o 2. Nuvem, link aqui na descrição. E também tem diversos outros jogos, diversas outras promoções para todas as plataformas e com diversas opções de pagamento. Vamos ver o preview da IGN. Lembrando que a gente sabe de tudo que tá rolando, da polêmica dos 30 FPS, né, que o jogo tá trazendo aí. A gente vai falar um pouquinho mais aí daqui a pouco. Falamos também na live de hoje. Manda aí. Bora lá. 3, 2, 1, vai! Lembrando que é um preview da IGN e está com legendas automáticas pelo YouTube. I wasn't sure what to expect from Dragon's Dogma 2. I have Dark Arisen in my Steam library and a paltry 70 minutes of game time that is likely going to increase in the coming weeks. But while I may be inexperienced compared to those already aware of Dogma's greatness, I can safely say that my preview session broke my hype meter. I cannot wait to play more. After being dropped into a random save that started me in the middle of a town, Você jogou essa parte aí? Spearhand vocation, I wasn't really É isso que eu ia falar. O momento de jogo é completamente diferente. Acho que a build também é uma build, provavelmente a build final que eles estão jogando. Aqui eu joguei, eu lembro de locais assim, mas eu acho que tinha bem menos gente, bem menos, provavelmente missões, não sei. That jewel was my last hope. Morris, a shopkeeper, told me that his grandson Raj had gone missing, and a villager informed me that he was dragged off by wolves. When I started talking to people in town, I met folks who told me about a town that was overrun with fell beasts. All of these options were there to pursue in addition to the main storyline. Yeah, none of these are even the main quest. And while I was probably supposed to do the main quest during my demo time, I decided to go it alone, jumping on an ox cart to the next town to see what else I could discover. Dragon's Dogma 2 really clicked with me because you need to constantly be on your toes. There are moments of downtime where you can just enjoy the vista or pose with a random ogre you've defeated. Wait, he's not dead? But more often than not, I was organically finding combat encounters and secrets that I wanted to investigate more. And that amazing loop was consistent as I made my journey back to town. Over the course of 80 minutes, I fought a griffin that flew me into the air and dropped me to my death. Eita. I discovered the untimely fate of Raj was affected by the fact that I decided to run off exploring the wilderness. How unfortunate. A completely different outcome than what Mitchell encountered during his IGN first playthrough a couple months ago. I took on an ogre that was protecting a treasure chest my pawn had led me to. Yeah, he sat on me. I turned down new pawns that I had met who wanted to become a part of my crew. I was ambushed by a group of bandits making camp, and all of this happened organically while I just explored this small sliver of a massive map. Even though I was probably supposed to do that main quest, Dragon's Dogma 2 had just provided me with a wealth of entertainment that I didn't want to walk away from while wandering around accomplishing nothing related to the main quest at all. Louco, velho. Here's one example. I had a fight with this griffin earlier. Now, while trying to hunt him down for round 2, I've come upon its nest. I leap into action with flawless skill. Puta, ele morreu. And it would seem I'm taking this fight on a little early because it starts at daytime and goes until the game cycles to nighttime. I ended up winning, but it took almost all of my resources. No primeiro tinha umas batalhas contra esse grifo que eram muito legais. And I had so much fun doing this.
Now, the Mystic Spearhand vocation was interesting, but as it was my first time playing Dragon's Dogma 2, I wasn't able to showcase all of the abilities. Still, the focus of the provided build was clearly all about the spear and your character's ability to teleport to foes and deliver devastating blows. The recent Vocation trailer also teased a wealth of exciting options, like the ability to teleport directly on top of enemies before plunging your spear into their back, and an ability that teleports between status-inflicted foes to deliver a crushing blow. Olha que legal. Nossa, que da hora essa classe. Just makes me want to go back and play even more. And if this isn't to your liking, Dragon's Dogma 2 has other vocations available. They include the Fighter, Archer, Mage. Mas o que tá disponível no final nem se compara com a demo que a gente jogou, mano. Ah, com certeza. Nem parece o mesmo jogo, tá ligado? É. Ih, que louco! Warfare, which is sort of a jack of all trades. Nossa, o detalhe do dragão, muito bom. Monster Hunter feelings pra caramba. É. Olha! Caramba, que legal! A animação dele é muito louca. Switch between each of these on the fly by simply talking to a vendor, and taking a peek at the options available makes it clear that each has a lot more depth than expected. The second vocation I had the chance to try was the Magic Archer. Diving into the combat options, the sheer amount of choices at your disposal is incredibly exciting. My Archer had 9 weapon skills to choose from, with Flame Fang Arrow, Ricochet Hunter, Frost Hunter Bolt, and Recovery Arrow selected. Flame Fang Arrow, at least in the build I played, seems incredibly overpowered. But anyway, when the time came to jump over to play the second vocation, I began by being ambushed in a tavern town. Boy, what's your problem? Only to make quick work of my opponent by stun-locking them with Ricochet Hunter and Frost Hunter Bolt. It was an incredibly powerful combination, so powerful that the Griffin we encountered never stood a chance. Nossa. In hindsight, I could have started this encounter a little better. Flame Fang Arrow simply devastated everything with ease. While doing a quest that took me into the mines to collect materials, I was blindsided by this thing. Pô, eu tinha visto a criatura. While letting my pawns do their job, I fire Ricochet Arrow and Ice Arrows at the opponent, as well as the very powerful Flame Fang Arrow. Encounters like this and the Griffin encounter before really demonstrate how powerful the correct pawns are when paired with a good vocation. It also did a great job to break up what I thought was a mission to collect rocks. This was constant throughout my playthrough, and I love how the game just keeps you on your toes all the time. Well, the gameplay was amazing, and I can't wait to get back to play more. There was one concern I've seen the community curious about, and that's the uncapped frame rate on console. When looking at this, it should be noted that I am playing a version which Capcom clearly states is still in development, and it's not equivalent to the final product. But in this build on PlayStation 5, Dragon's Dogma 2 was averaging around 31 frames per second, with dips during heavy combat moments, while playing with the PS5 set to output at 4K. I did not get to test at lower base resolutions or with variable refresh rate turned on during my time to see if that had a positive impact on performance. However, if I had one hope, it would be that Capcom added more options in the frame rate department, including, at minimum, a capped 30 frames per second mode on console. That said, the gameplay was so fun that it was hard to walk away focused on anything other than my genuine excitement to play more. And as someone that primarily plays on PC, the frame rate didn't bother me that much because the gameplay is that fun. But I'm definitely going to play on my PC. My demo ended in the dead of night trying to help a character navigate the spirits, zombies, and monsters waiting for me in the darkness. But after playing almost 2.5 hours, there's no denying that Dragon's Dogma 2 had me hooked. I cannot wait to play more on March 22nd. If you want to see more about Dragon's Dogma 2, be sure aí to é check o out dia de lançamento do jogo, né? 22 de março. É o mesmo dia de lançamento aí do Ronin também, que a gente sempre fala. Mas é muito legal ver que todo mundo que testou, eu não vi ninguém que testou antecipadamente falando que não gostou, fazendo algum tipo de observação negativa com o gameplay em si. Eu vejo muito do primeiro Dragon's Dogma aí nesse gameplay, né?
muitos aspectos, cenário principalmente também. Não os mesmos lugares, porque não é, necessariamente não parece ser o mesmo lugar. É uma outra linha do tempo. Então o mundo parece com o outro. Mas a hora que chega nas outras classes, que o gameplay começa a ficar mais aberto, principalmente que a gente vê mais habilidade e tal, aí onde eu que joguei o primeiro há pouco tempo, consigo ver uma evolução muito grande. Então acho que o pessoal tá gostando muito de tudo, porque o gameplay que é de combate e vem do time do Devil May Cry também, apesar de não ter a mesma pessoa lá mais que foi pra Square, né? Os caras sabem fazer combate muito bem. E esse tipo de jogo precisa ter combate bom, né? Sim, com certeza, mano. Eu acho que o Dragon's Dogma, pelo pouco que eu pude jogar... Tem um cara com uma serra elétrica lá perto da casa do Leite, falou, vamos gravar o vídeo assim mesmo? Vamos ver se aparece. Aí eu vou mutando, isso aqui. Mas não adianta, o cara tá milhão lá, mano. Mas pode continuar, faz de conta que é parte do gameplay. Exatamente. Pelo pouco que eu pude jogar... E ó, vocês veem que isso aí tá dentro do jogo, essa serra elétrica aí, você joga com o personagem, o Chainsaw Man. Eu gostei bastante de tudo, algumas classes mais do que outras, né? Gostei muito mais do Ladino do que, por exemplo, do Guerreiro e da Arqueira. E me surpreendi por causa disso, achei que fosse gostar mais do Guerreiro, que é um tipo de personagem que eu tô mais acostumado, que eu gosto de jogar mais. Parece um desperdício jogar com ele, né? Porque ele é básico demais nesse jogo. Mas ele tem coisas legais também, mas, cara, eu acho que o Ladino, pra mim, me encantou, assim, muito legal jogar com ele. Mas você vê que, tipo, você pode ter mais de uma vocação, então você pode construir um personagem bem complexo, né? Uhum. Então, e a complexidade do jogo, no geral, né, mapa muito grande, muitos inimigos, muitas side quests, vai ser aquele jogo que você vai ter muitas, mas muitas horas de gameplay. E aí tem a parada toda dos 30 FPS, né? A Capcom tá, por enquanto, com o jogo nesse uncapped de 30 FPS, quer dizer que ele pode passar de 30, mas não passa muito, deu pra ver que vai até 31, 32, e até agora não tem nenhuma informação se o jogo vai ter modo de desempenho. Então, eu acho que eles ainda estão trabalhando para poder fazer isso acontecer. Ainda não estamos com o jogo para review, normalmente a gente recebe junto com todo mundo, então acho que não tem ainda reviews acontecendo, provavelmente porque a Capcom ainda tá querendo fazer alguma coisa aí para que o jogo possa chegar melhor para todo mundo. Então vamos ver o que é que vai acontecer até o lançamento, né? Mas deu para entender também que durante o gameplay do rapaz aí da IGN, os 30 FPS não foram um problema para ele, porque ele tava muito focado em se divertir. Mesmo assim, a gente não tem que normalizar os 30 FPS, tem que cobrar para ter os 60, e se não vier com 60, a Capcom acaba deixando um gap aí em termos de qualidade. O 30 FPS em si, ele não é um problema nunca. Não é um problema. A questão é mesmo porque eu acredito que ele sempre será uma escolha. Uhum. A questão é que, tipo, os 60 eles precisam ser cobrados, né? A gente vem falando isso já há algum tempo. E o Dragon's Dogma, pelo que eu entendi, ele não vai vir com 60 FPS no lançamento. É o que dá a entender mesmo. Mas vamos torcer aí pra existir um patch, né? Pra os caras corrigirem isso daí, trazerem opções, pelo menos dar a opção pro cara, porque eu acho importante, o cara que gosta de jogo nesse estilo, que é o meu caso, é o teu caso, e é um caso de grande parte da galera que tá escutando e vendo esse vídeo agora, vai cobrar pra isso. Sem dúvida. Então, ó, vamos esperar o jogo chegar pra gente fazer review pra vocês. Esse review vai ficar comigo, que joguei o primeiro jogo, enquanto a Leptecos deve ficar com o Ronin quando chegar também. Então, teremos 2 reviews muito importantes na mesma semana, se tudo der certo, se os jogos chegarem a tempo pra gente poder entregar pra vocês. Então, se você tá curioso por alguma coisa e tal, você quer saber alguma coisa especificamente de um desses 2 jogos, manda o seu... Não que a gente vai poder responder, né? Porque a gente vai poder responder no review. Mas manda os seus comentários aqui, porque a gente pode se basear na sua pergunta pra trazer alguma curiosidade dentro dos nossos reviews aqui no Combo Infinito. Então, se inscreve no canal, deixa o seu gostei aí, sempre é importante. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!